Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria introduzir a vocês a nossa nova leitura, né? Nós temos estudado, lido as Escrituras, né, capítulo por capítulo, em diversas traduções, né? A nossa última tradução, que nós lemos todo o Novo Testamento, foi a tradução A Mensagem, de Eugene Peterson, né? Uma tradução poética, uma tradução um pouco diferente, e nós lemos todo o Novo Testamento. E agora eu quero propor a vocês nós lermos um dos principais autores cristãos de todos os tempos, e talvez certamente um dos principais do século XX, considerado por muitos o principal escritor cristão do século XX, que influenciou muito a muitos pregadores atuais, né? Como o Tim Keller, por exemplo, que inclusive faleceu há pouco tempo. Mas o C.S. Lewis é um inglês, né, nascido na Inglaterra, e ele ensinou muito o cristianismo de uma forma bem palatável, de uma forma bem compreensível, não apenas para os cristãos, mas para a população leiga em geral. Inclusive era uma crítica dele, como em sua época, né, meados ali do século XX, né, 1940, 1950, como as pregações eram muito enfadonhas e muito teológicas, com um vocabulário que deixava muito difícil, quase incompreensível, a mensagem básica do Evangelho para as pessoas. E havia um desinteresse muito grande das pessoas por essas pregações, pelo um cristianismo muito rígido, muito acadêmico, quase, muito teológico, e com pouca vertente prática, longe das pessoas, né? Com um vocabulário muito longe das pessoas. Então, o C.S. Lewis ele conseguiu fazer isso, ensinar de uma forma, inclusive um dos seus principais livros é chamado, que tem um título bem, que caracteriza-o muito bem, né? Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo puro e simples. E era isso que ele procurava fazer em suas mensagens. Ele escreveu muitos livros, ele tinha programas de rádio em que ele ensinava, colocava mensagens, principalmente na época da Segunda Guerra, né? Mensagens para nutrir a alma britânica e incentivar os cristãos, né? A não perder a esperança, não perder a fé. Ele também, por ser uma pessoa muito culta, ele era professor de Oxford, né, foi inclusive diretor, né, de um dos institutos de Oxford, de literatura, e por ser muito culto, ele também conseguia escrever obras muito ricas e também com um contexto apologético, ou seja, um contexto de defesa da fé. Ou seja, os argumentos contrários que chegavam contra a fé cristã, contra as Escrituras, contra Jesus, contra a existência de Deus, ele trabalhava isso de uma maneira muito inteligente, muito sábia, conseguindo tocar em pontos que muitas polêmicos de uma maneira quase irreversível, quase invencível, porque ele tinha o dom do argumento, tinha o dom da fala e se expressava de uma maneira quase irrefutável. C.S. Lewis realmente é um gigante. Vale a pena ler os seus livros, vale muito a pena captar um pouco do que ele trouxe, e nós vamos justamente por isso que eu quero trazer para vocês, porque muitas vezes a gente, claro, lê as escrituras e talvez não conheça alguns autores que são fabulosos, que trazem uma riqueza muito grande para a nossa diversificação da nossa forma de ilustrar, de argumentar, de conhecer a fé cristã. Então, eu quero trazer isso para vocês, e é muito interessante saber, né, que, por exemplo, o C.S. Lewis, ele foi um ateu por muito tempo, e até um ateu militante, mas ele foi impactado pela fé cristã, em boa parte graças a um amigo dele, católico, o J.R.R. Tolkien, que foi quem escreveu, né, a série O Senhor dos Anéis, uma série em livros, que recentemente foi filmada, né, foi produzida em filme, e ele conseguiu, né, levar a mensagem cristã ao C.S. Lewis,
Só que C.S. Lewis não seguiu a linha católica do J.R.R. Tolkien, mas foi para a linha protestante evangélica, né? Sempre foram bons amigos, e C.S. Lewis, além dos grandes livros que ele escreveu também as Crônicas de Nárnia, que também foi traduzida em filme, né? Em filmes recentemente, numa série de filmes, né? Então C.S. Lewis é uma companhia muito agradável para nós lermos juntos. É claro que porque os textos dele foram escritos, então não foram feitos para serem, né, lidos, né, de uma maneira que, mas apenas a escrita é um pouco diferente da fala, né? Então eu vou ler com vocês e eventualmente fazer algum comentário para esclarecer talvez um ou outro ponto. Um dos pontos que eu preciso esclarecer aqui é que porque nós vamos ler trechos aqui de C.S. Lewis de diversos livros, né? Vou pegar aqui um livro do C.S. Lewis que tem esses trechos, vamos ler aqui ao longo de um ano trechos dos livros do C.S. Lewis. E um dos livros, que aí eu preciso explicar, né, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Olha que interessante. É como se tivesse um demônio aprendiz escrevendo cartas para o seu mestre demônio em relação a dúvidas que esse demônio tem de como contaminar a mente humana, de como fazer uma pessoa cair em pecado, etc. Então, uma troca de cartas fictícia, claro, entre um demônio aprendiz e um demônio mestre. Esse demônio mestre responde e vai ensinando como ludibriar o ser humano, como fazer cair, né, em superficialidades, em como fazer aquela pessoa perder a fé, etc. Isso é muito ilustrativo para nós entendermos muitas vezes a dinâmica das nossas dúvidas, de como às vezes a gente cai em conceitos e enganos que nos prejudicam, né, a alma, o espírito. Então, por exemplo, nesses trechos eu vou ter que explicar, olha, aqui não é o C.S. Lewis falando, não é, e aqui ele é um demônio falando, né? Então, para a gente entender, porque ele vai, por exemplo, nesse demônio chama de, porque nós precisamos derrotar o inimigo. Esse inimigo do demônio é quem? É Deus, né? O inimigo aí não é o diabo, o inimigo daqueles demônios é Deus. Então, nesses trechos é bom sempre alertar, porque senão você vai achar que o C.S. Lewis está dizendo aquilo, quando na verdade é um demônio escrevendo para outro demônio. Mas que é um livro muito curioso, né? Que trouxe assim também algumas coisas muito interessantes, né? Para a gente ver a dinâmica, né? Dos pensamentos, das lutas, das dúvidas. Enfim, nós vamos ler, queridos, esses trechos e vale muito a pena. Procure dedicar aí o seu tempo a ouvir, sempre que puder, esses trechos, porque realmente quem ouvir vai perceber o tamanho da cultura desse homem, quão gigante ele foi na história cristã, quão importante ele foi, e como os pensamentos dele são ilustrativos, são enriquecedores. Ele é realmente, tudo que ele escreveu vale a pena, ele é de uma riqueza em termos de fé, de escrituras, imenso. Porque, de novo, até como um ateu que ele foi, ele sabe falar até para ateus, para céticos e para as dúvidas humanas, porque como ele não cresceu dentro de uma bolha, ou cresceu sempre ouvindo as mesmas mensagens cristãs, ele tem um pensamento diferente, ele consegue elaborar algumas coisas que muitas vezes a gente, talvez muito tempo de igreja, talvez não tenha algumas percepções que ele tem. Então, participem dessa leitura, leiam, divulguem e vamos ver o que C.S. Lewis tem para nos ensinar. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, a graça e a paz do Senhor.